CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, nossos internautas também, que nos acompanham aí pelas redes sociais. Que tenham todos um dia muito abençoado. Hoje é sábado, dia 26 de fevereiro do ano de 2022. E aos sábados nós estudamos, a exposição da palestra é sobre o Livro dos Espíritos. Para hoje, nós vamos estudar, nosso companheiro Michael Marques vai trazer para a gente o estudo acerca das questões 489 e 498. E na hora dos passes, a sustentação, o comentário será feito pelo nosso companheiro Luiz Rocha, que vai comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 5 a 7. Então, nós vamos dar alguns avisos rapidamente, para a gente depois passar para as leituras. Como todos sabemos, nós temos as nossas redes sociais, Estão ouvindo? Tá bom? Nós temos as nossas redes sociais e que vocês já conhecem, quem está pela internet, o Facebook, o Instagram. Temos o nosso site, que é centroespíritaativopanfiro.com. E lá no nosso site vocês vão encontrar todas as informações necessárias sobre a casa, a história da casa, como começou, que é muito bonita, todos os horários das nossas atividades, dos nossos cursos, que nós temos cursos aqui praticamente de domingo a domingo. O único dia que a casa não funciona para atendimento externo é a sexta-feira, que é o dia dos trabalhos privativos. Mas os restantes dos dias está sempre a casa aberta, sempre com alguma atividade de estudo ou de trabalho, E no site a gente tem todas as informações ali, tá? Inclusive as fotos da nossa obra social, se alguém se interessar em ajudar, que precisamos muito de ajuda, porque todo sábado eles chegam 8 horas da manhã aqui e saem por volta de meio-dia, eles tomam café, eles sobem para ser evangelizado as crianças, as mães também, e ainda almoçam. Então, é um custo bem grande. Quem puder ajudar, seja através de doação, os dados estão lá no site, para quem quiser ajudar através de doação financeira. E quem não preferir, quem preferir trazer alimentos também, todo tipo de alimentos, tá? Se quiserem trazer, que a gente usa muito aqui, é frango, para as cozinhas, faz desfiadinho para botar na sopinha. Toda ajuda é bem-vinda. Também quem quiser doar vestuário, roupas, calçados, bolsas para o nosso bazar, em bom estado de uso, lógico. Enfim, várias maneiras, a gente está sempre sendo auxiliado aí. Lembrando também que eu peço a todos que, por gentileza, desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Se precisar atender, vai lá fora, atende, depois retorna para não atrapalhar o andamento da reunião pública. Também lembramos que temos atendimento fraterno. Quem desejar, é só após o término da reunião pública, permanecer sentado, que o médium vai até você. Tá bom? Lembrando também que nesses dias, que chamamos o período carnavalesco, teremos aqui atividades. Essas atividades se constituem um estudo também sobre o Livro dos Espíritos, e o tema vai ser bem interessante. O tema é Deus e o Infinito. Então, nesses dias, 27, 28 e 1º de março, domingo, segunda e terça-feira, nós vamos ter aqui a atividade do encontro, das 9 às 12 horas. É um horário bem tranquilo, dá para a gente, depois, se quiser, ir almoçar com a família, e aproveitar também para a gente continuar mantendo essa vibração de paz e harmonia durante esse período tão conturbado. Eu vou ler agora um trechinho do Evangelho para a gente fazer a nossa prece, e depois a gente lê o Livro dos Espíritos e passar a palavra para o nosso companheiro. O Evangelho é capítulo 8, Bem-aventurados que têm um coração puro. E os itens,
os itens de 5 a 7, eu só vou ler o 5 e um pedacinho do 6, para ter mais tempo, né? Eu vou ler só o 5, que dá para... Depois o nosso companheiro comenta. O título é Pecado por Pensamento, Adultério. Item 5. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério com ela. É uma citação, né, de Jesus, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Vamos fazer agora a nossa prece para iniciar os trabalhos. Senhor Jesus, Mestre querido, rogamos nesse instante, Senhor, a Tua oportunidade de fortalecimento dos nossos corações, que possa, Senhor, essa espiritualidade amiga nos intuir, nos pacificar, para que possamos recolher o melhor para cada um de nós e assim, Senhor, sairmos daqui mais fortalecidos. Rogamos, Senhor Jesus, que o nosso querido altivo, que o nosso querido professor José Jorge e demais companheiros possam inspirar o nosso irmão Michael, o nosso irmão Luiz também, enfim, para que eles possam transmitir o melhor de tudo que eles prepararam com tanto carinho e dedicação. Que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos iniciar a nossa reunião de estudos e passes da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei, o Livro dos Espíritos, né, questão 489 a 498, eu vou ler aqui a 489 e a 490, para o nosso companheiro ter mais tempo, né? E o título é Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Questão 409, pergunta Kardec. Há espíritos que se apegam a um indivíduo, em particular, para protegê-lo? Respondem os espíritos, sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Questão 490. O que se deve entender por anjo guardião? Resposta: o espírito protetor de uma ordem elevada. Então, nós possamos direcionar as nossas melhores vibrações para o nosso companheiro Michael. Michael, que você seja muito abençoado nesse estudo. Estou ouvindo? Tá. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos no sábado de carnaval. E eu acredito que, de alguma forma, o nosso guia espiritual já está conseguindo acessar a gente melhor do que no passado, né? Porque provavelmente muitos de nós não estaríamos aqui no sábado de carnaval. Então a gente vai estudar alguma coisa hoje sobre eles, tentar entender um pouquinho a visão espírita sobre isso, mas de alguma forma eles já estão atuando junto a gente, porque sabemos que esse momento, né, e a companheira falou, no momento carnavalesco é um momento de dificuldade, de muita tensão espiritual. É um momento que a gente sempre passa, ao contrário do Natal, né, que a gente sempre fala daquela proximidade de Jesus facilmente, né, às nossas cabeças, aos nossos corações. O Carnaval é o contrário. É um momento que todas as paixões, toda forma de representação da matéria acontece em forma de exagero, né? E a gente, como espírita, a gente vai estar aprendendo a lidar com isso. Então, que bom a gente começar um sábado, ter a casa aberta, ter o trabalho lá atrás de assistência, que é muito importante. Eu acho que a gente vai poder entender a relação do guia espiritual também com todas essas crianças que estão aqui hoje, né, sendo assistida pela casa. Então, que a gente possa ter um bom caminho aí desse estudo.
Eu acho que o primeiro ponto é assim, ninguém pode responder, né, mas pode pensar, né? O que é o guia espiritual? O que é o espírito protetor? Para mim, com a base toda que a gente tem de conhecimento, por exemplo, eu fui católico e depois vim para a doutrina espírita. O que é? Eu acredito no guia espiritual, eu acredito na influência dele, eu uso essa influência. São pontos que a gente tem que pensar até para ajudar no trabalho da espiritualidade aqui em relação à aula. Provavelmente a gente vai usar algumas coisas aqui que nos direcionem nesse caminho. Eu vou começar usando o que o Kardec, no dia 11 de dezembro de 1855, esse livro aqui é o Obras Póstumas, tá? E Kardec ainda não Kardec, né? Ainda é Hippolyte Rivail, ele ainda não tinha lançado o Livro dos Espíritos, né? Isso aqui foi antes, ele estava na França, lá na casa do senhor Baudin, e a esposa do senhor Baudin, né? A senhora Baudin era uma das médiuns que veio a trabalhar com Kardec, e aí ele foi perguntar sobre o meu espírito protetor. Então é o Kardec perguntando ao espírito Z. No mundo dos espíritos haverá algum que seja para mim um bom gênio? Sim. Será o espírito de um parente ou de um amigo? Nenhuma coisa nem outra. Ele não está falando em termos gerais, é para o Kardec. Nenhuma coisa nem outra. Quem foi ele na terra? Um homem justo e sábio. Que devo fazer para me conciliar com a sua benevolência? Todo o bem possível. Por que sinais poderei reconhecer sua intervenção? Pela satisfação que experimentarás. Há algum meio de invocá-lo? E qual esse meio? Ter uma fé viva e chamá-lo com constância. Após minha morte, conhecê-lo-ei no mundo dos espíritos? Sem dúvida. Será ele quem virá receber-te e felicitar-te, se tiveres desempenhado bem suas tarefas. E aí tem uma nota de Kardec, né, na época, vê-se por essas perguntas que eu ainda era muito noviço acerca das coisas do mundo espiritual. Ele mesmo falando da simplicidade da pergunta dele, que obviamente, aqui é 55, né, logo à frente, 2 anos depois, ele estava lançando o Livro dos Espíritos. Né? Então, assim, primeiro ponto é o pragmatismo na resposta dos espíritos acerca do anjo guardião, do bom anjo, do espírito protetor. Eles direto. A resposta era rápida. Por quê? Porque não é um tema de curiosidades. O papel do espírito protetor, do anjo guardião, e já vai a minha primeira ressalva, não importa o termo que se dê, é muito comum hoje, mais comum na doutrina espírita, a gente fala guia espiritual, né? Então é um termo que a gente vai repetir mais, o meu guia espiritual, mas a nós não cabe voltar à literatura já lançada para ficar questionando os termos e definir um termo único, uma vez que aos nossos corações o que importa é qual o papel dele ao nosso lado. Então, ele foi muito claro, não é um parente nem um amigo. Faz diferença ser parente ou amigo? Não faz, porque tem uma utilidade. Qual é a utilidade? Que a gente vai descobrir aqui na relação das respostas da espiritualidade. Mas para a gente já assimilar que quem está como espírito guardião, espírito protetor, né, ele tem uma tarefa a cumprir, uma tarefa muito bem definida, que ele só está ali também porque foi eleito para estar ali, ele está pronto. Deus nunca nos coloca em condições que não estejamos prontos. Então, a ele o fato de ser pai, mãe, em outra encarnação, ou tio, não vai fazer diferença, ainda que seja muito agradável. É óbvio que é muito agradável aos nossos corações saber, meu guia espiritual foi meu pai, 2 encarnações passadas, 3, né, um espírito que estava numa evolução muito maior que a minha, e aí já vem uma outra questão. Qual é o papel do guia? Que ponto que o guia está em relação a gente? Então, a gente vai na resposta do Livro dos Espíritos para poder nos ajudar.
já foi lida a 489, mas a gente vai reler. Há espíritos que se apegam a um indivíduo em particular para protegê-lo? Sim, o irmão espiritual. O que chamais bom espírito, bom gênio. Então aqui mesmo os espíritos já mostram a Kardec que não importa a definição. O que deve se entender de anjo guardião? Um espírito protetor de uma ordem elevada. Bem, ordem elevada quem? Dr. Bezerra, né? Meu guia é Dr. Bezerra. Ordem elevada. Emmanuel. Então a gente precisa vencer, primeiro passo para a gente vencer. Ordem elevada em relação a mim. Ok? Mais elevado que eu, que pode me auxiliar, me conduzir. Então, se a gente conversar com alguém que fala assim, não, eu sinto uma energia, sinto que o seu guia é fulano de tal, cuidado, né? Cuidado. Né? Vamos sempre, eu acho que eu já falei algumas vezes aqui no sábado, mas a gente sempre fala em conversa assim, doutrina espírita é para pensar. Pensar. Então, não, eu não posso ter Emmanuel. Por quê? Porque eu não tenho material para o Emmanuel trabalhar. Sou um espírito pobre ainda, pobre de conhecimento, pobre de amor, de fato, né? Acerca da vida, né? Pobre de capacidade que ele possa usar o recurso para ter os trabalhos da grandeza de Emmanuel. Então, Emmanuel seria, e foi, o guia espiritual de Chico, que já era um espírito pronto para o desenvolvimento que teve, né? Como o Divaldo também, né, tem a nossa Joana de Ângeles. Imagina eu com Joana, eu queria um dia com Joana só, um dia. Agora, a pergunta que fica, será que se Joana me elegesse para estar um dia comigo, eu ia estar pronto? Porque não é no dia que eu quero, né? Então é isso, a gente não está pronto para ter esses espíritos como guia. Então por isso que ele fala de uma ordem elevada, ele é acima de mim, ele já tem a disciplina para poder me orientar, ele já tem a disciplina para de alguma forma compor as minhas deficiências morais, ele tem resignação para olhar para a minha dor e não sentar para chorar comigo. Porque vamos dar o exemplo dos pais, né? Nós temos filhos e a gente está ali fazendo um papel que em algum momento falam até que é um papel parecido com o do guia. Mas o pai, de alguma forma, e a mãe, muitas vezes está na mesma faixa ali vibracional do filho. Um pouquinho melhor, com mais amor. Então, na dor e na angústia, ela melhor protege a mãe. Então, a mãe vai envolver com o coração, com amor. Mas na dor pungente, ela vai declinar também. O joelho vai dobrar, muitas vezes, né? E então a gente precisa de alguém preparado, que não esteja envolto nessa rede de emoção. Ele está ali preparado, ele vai sofrer quando nós sofrermos? Ele vai se decepcionar com a gente? De alguma forma, sim, porque ele não é um espírito superior. Então, ele ainda vai ter sentimentos, ele vai ter observações acerca das nossas condutas, mas ele está mais preparado que a gente. Então, isso é importante. Ele não é um ser superior, mas ele também não está na mesma faixa vibracional que nós. Primeiro ponto. Qual a missão do espírito protetor? É a 491. A de um pai com relação aos filhos. A de conduzir seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Preparado. Alguém preparado para lidar com a nossa dor. E aí a gente vai no Inspiração do Amor Único de Deus, né, que é o Espírito Antônio de Aquino, que é o responsável por tudo que está acontecendo hoje lá atrás, é o condutor, né, do trabalho de assistência social da nossa casa, né? E Antônio de Aquino, através do Altivo Panfiro, que era o médio à época, trouxe esse texto aqui, ó, na página 53, o volume 3 do livro Inspirações do Amor Único de Deus. O título é Anjos Protetores. Ele fala que o amor único de Deus inspire todas as nossas almas para o bem, como ele sempre abre, né? E fala, anjos protetores, amigos espirituais que zelam pelos que estão temporariamente degradados na terra. São aqueles que agem em cumprimento de missão, buscando ofertar o melhor que tem em si para os prisioneiros da carne.
geralmente denominando-se anjos protetores. Quem não os conhece, quem não ouviu falar neles, quem algum dia não solicitou o amparo dessas almas de escola. Às vezes são até mesmo desconhecidas, mas o grito, o apelo, a solicitação de amparo ecoa no ar buscando o infinito, buscando alguém que ouça aquela oração. E aí a gente já vai pensar em outra questão. Depende da gente. Quando o Antônio de Aquino fala que o nosso grito alcance a ele, nós temos que buscar essa relação. Já sabemos que temos uma pessoa que Deus botou à nossa disposição. Todo mundo já parou para pensar sobre isso? Mas ele está à nossa disposição aqui do lado? Provavelmente hoje espero que ele esteja do meu lado, junto com os guias da casa. Mas em geral ele vai ficar andando com a gente para o trabalho, para a farmácia, para a padaria? Não, né? Não vai. Tá? Ele tem tarefas. Ele tem uma tarefa primária com a gente, mas ele tem outras tarefas. Só que quando o Antônio de Aquino fala o grito, a prece, traz ele imediatamente junto de nós. A gente está falando de quê aqui? A gente está falando que tem a nossa prece, o nosso pensamento tem alcance limitado? Não tem alcance limitado. Então ele não precisa estar do meu lado. Tá? Ele não precisa estar do meu lado. Segundo, e aí a gente, para entender isso, para não achar que é mera elucubração nossa, por que tem um fluido cósmico universal, que a emissão do meu pensamento usa esse fluido para poder, em forma de onda, chegar lá no meu guia espiritual. E ele rapidamente retorna ao meu pensamento. Por quê? Porque a velocidade desse pensamento é maior do que a velocidade da luz. E, obviamente, quanto mais elevado ele foi e nós fomos, isso facilita. Mas ele facilmente vai estar junto a nós nas nossas angústias. E aí a pergunta que vem é, quantas vezes eu chamo ele? Quantas vezes eu, na minha dor, eu priorizo no primeiro chamado alguém que está ali só para isso? Vamos imaginar uma cena? A gente está no hospital. Tem uma enfermeira responsável pelo nosso andar. Por sinal, é aquela que entra 4 vezes para poder ficar furando a gente, para poder tirar sangue. E aí eu tenho uma dor. Eu chamo uma outra enfermeira, de outro andar. Muitas vezes com a mesma capacidade. Ou não, eu chamo a chefe dessa enfermeira. Algum problema? Nenhum problema. A enfermeira do andar vai ficar chateada? Não vai ficar chateada. Ou talvez, nesse caso específico do exemplo, fique. Então, eu quero remeter ao nosso guia. O nosso guia está ali, subutilizado. Às vezes eu estou usando recursos, pensamentos, pedindo ajuda de pessoas que morreram, que acabaram de morrer. Ah, minha mãe morreu tem 2 anos, estou eu lá, mãe, por favor, pelo amor. Minha mãe se equilibrando para voltar às atividades dela. Meu filho, não importa quem. E eu estou lá com o guia do lado, aí o guia olhando para a gente assim, ó. Fala, bicho, tu não está me vendo, eu já sei. Você não sabe meu nome, eu também já sei. Mas você vai lá no centro que falam que existe guia espiritual. Será que você não, em momento nenhum, lembra de mim? Qual foi a última vez que a gente rezou para o nosso guia espiritual? Não responda. Pelo amor de Deus. Tem gente aqui com uns 5 anos, assim, pá. Né? A vida, a gente vem reclamando e cobrando da vida posições em relação a gente. Tanto no âmbito material quanto no âmbito moral. E é a pergunta que sempre vem à minha cabeça me cobrando, tá? E primeira coisa, tudo que eu estou falando aqui é cobrança minha, em relação a mim. E a primeira coisa que vem assim, quanto de recurso que eu tenho que eu não uso? E o guia espiritual talvez seja, de todos os exemplos que a gente vai ouvir aqui, o que a gente menos recorre. Na dor muito grande a gente pode lembrar dele, mas a gente vai lembrar de Jesus, a gente vai lembrar de Kardec, a gente vai lembrar de Dr. Bezerra de Menezes, mas saibam que o primeiro que vai botar a mão na nossa ferida é quem? Nosso guia espiritual. Provavelmente depois da nossa mãe. Nossa mãe deve fazer isso antes. Né? O pai talvez não, deve estar ocupado. O pai. Mas a mãe vai botar a mão na nossa ferida. Que talvez seja como encarnado, como Chico falava, o ser mais próximo do que a gente pode pensar de guia espiritual. Né?
Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar ao tema. 492. O espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e frequentemente o acompanha, depois da morte na vida espiritual, e até em várias existências corporais, pois estas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Ouvindo o Divaldo ontem, né, e aí o Divaldo também é muito pragmático falando, ele começa a aula dele, ele já, em 3 minutos, ele já falou tudo que tinha para falar, assim, e envolve a gente. E aí ele falou assim, não, o papel do guia espiritual já está selado num contrato ante a encarnação. A gente já sentou com ele, e ele com os outros espíritos que são responsáveis pela nossa encarnação, para definir a base de tudo que a gente está vivendo. Ele sabe de tudo. Ele foi responsável, né, em nos auxiliar e nos encorajar nas provas que nós estamos passando. Então, se tem alguém que a gente pode recorrer quando a prova chega, é ele. Porque muito provavelmente ele assinou junto com a gente lá na escolha das provas. Justamente essa prova que chega no nosso coração e a gente fala, não é para nós, não é para mim. Eu não mereço passar por isso. O que eu fiz para passar por isso? É muito comum chegar esse questionamento na gente, né? Eu estou botando a mão no peito aqui, meu peito até deu uma disparada. Então, assim, por que a gente está passando por isso? Por que a gente está doente hoje? Por que a gente passou não? Por que a gente está passando, né? Mas passou por uma fase muito mais grave da Covid? Por que está tendo guerra? Por quê? E qual o papel do nosso guia no preparo para isso que nós estamos passando? Ou o preparo dele é para a gente se revoltar contra com o que a gente está passando? Ele está aqui. Então é isso. A nossa prece fala assim, poxa, Maico, mas é muito difícil, porque dói muito, e abrir o evangelho às vezes é muito complicado. Por isso que tem a casa espírita. Por isso que tem curso dentro da casa espírita. Por isso que tem passe quarta-feira, passe sábado. Por quê? Para nos auxiliar, são recursos. São recursos muito provavelmente alinhados com o nosso guia espiritual. Ele criou os recursos junto com a gente. E aí a gente tem uma dorzinha de barriga e fala assim, não vou não. Não vou. Aí ele veio direto, porque ele está trabalhando. Ele não está lá na nossa casa com a gente vendo Netflix, né? Não, ele está trabalhando em algum lugar. Então ele vou direto para o centro, vou encontrar com o Maico. Maico não vem para o centro. Está lá. Está passando uma dorzinha de barriga. 15 minutos depois que começou a reunião, a dor passa. Melhora. Já estou alegre, fazendo outra coisa. E o guia está aqui. Aqui. Tu acha que ele vai sair daqui e vai lá na nossa casa encontrar com a gente? Pode responder aí mentalmente. Não, ele não vai. Ele não vai. Ele não vai sentar do teu lado para ver Netflix, e não importa o que você está vendo. Se for ruim, piorou. Se for coisa boa, ele também não vai, porque o tempo dele não se dispõe a isso. Ele está com a gente na hora da dor, na hora do auxílio, mas para ser produtivo. Sempre que a gente pensar no guia espiritual, a gente tem que pensar em alguém produtivo, alguém que quer a gente em movimento. Lembrando que o espírito nunca dorme. Então, quando a gente dorme, ele está esperando a gente para fazer alguma coisa que provavelmente a gente não vai fazer com ele. E a pergunta que fica é por que a gente está aqui, mais uma vez, procurando ajuda e não usando os recursos que a gente tem? Pergunta para o Maico primeiro, tá? É só sobre isso. Ser espírita, estar na casa espírita, a gente só fala sobre isso, sobre o que eu espero de mim, o que eu quero melhorar e os recursos que eu tenho para me auxiliar. Só isso. E como eu uso esses recursos. Porque não adianta a gente vir sábado pós sábado, quarta-feira pós quarta-feira e retornarmos à mesma condição de acomodação que temos. Mas um pensamento menor que seja de estímulo, ele vai estar ao nosso lado, dando a mão para poder iniciar
essa caminhada com a gente. Vamos para 493A. Apegando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas eles o faz menos exclusivamente. Então foi o que eu falei, ele está sempre ocupado com outras tarefas. Ele tem muitas coisas para poder atuar. Ele tem um trabalho numa casa espírita, ele tem um trabalho numa colônia espiritual, não importa, mas a atividade dele é contínua, mas a prioridade dele é a gente. 494. O espírito protetor fica fatalmente preso ao ser confiado à sua guarda? O espírito protetor fica fatalmente preso ao ser confiado à sua guarda? Frequentemente, acontece de alguns espíritos deixarem sua posição para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, a substituição é feita. Só para a gente entender, e eu já vi essas perguntas muito em curso, né? Fala assim, meu guia está ocupado com outra atividade, eu fico sozinho? Né? Vamos imaginar que a gente esteja num processo de tratamento de qualquer doença psíquica, e ele vai para uma nova condição de trabalho, porque foi solicitado, né, por espírito superior. Alguém da mesma envergadura moral que possa nos atender vai estar ali. Um exemplo que a gente pode muito bem dar também é da casa espírita. Quem é responsável pela casa? Altivo. Com toda uma espiritualidade. Se o altivo for para uma tarefa em outro local, quem fica no lugar do altivo? Alguém com a mesma envergadura moral dele. Alguém que às vezes, necessariamente, a gente não vai saber o nome. E o que é melhor, para quem já estudou Livro dos Espíritos, quem não estudou, o convite está feito, venham estudar Livro dos Espíritos. Né? Tem vários dias, se eu for tentar falar os dias eu vou errar, né? Mas tem uma live muito boa terça-feira. Assim, perdi o pensamento no meio da curva. Perdi mesmo, gente. Devolve para mim o pensamento que ele foi. Tá. Então, assim, o que é importante, já que eu falei do curso, a gente vem estudar, e eu estava falando de uma pergunta muito importante que sempre acontece, né? Que quando o espírito sai do nosso lado, né? Quando o nosso guia espiritual está em outra tarefa, que alguém vem substituir, o que a gente tem que ficar sempre atento, e eu dei o exemplo do altivo também, se tiver alguém aqui substituindo ele, é que não tem o menor problema, não tem a menor necessidade de identificação de qual espírito é. Tem uma coisa na casa espírita muito interessante, e é óbvio que quando se aumenta muito as pessoas que aderem à doutrina espírita, o caminho muito natural de curiosidade vai se abrir. Isso não é um problema. Um problema é o quanto nós que estudamos a doutrina espírita nos envolvemos e seguimos por esse caminho. Saber o nome do guia espiritual que está substituindo, por exemplo, o altivo aqui, ou o meu guia espiritual, o que muda em termos de vibração? Nada. Talvez atenda uma curiosidade minha, atenda o meu orgulho, né, a minha vaidade, né, coisa que na casa espírita a gente sempre busca não ter, pelo menos aqui dentro, pelo menos no caminho, né, que uma casa tem que seguir. Aqui não tem, aqui a gente está bem amparado, né? Mas o exemplo cabe no sentido de que a gente nunca vai estar sozinho. Deus não cria uma figura, né, insubstituível. Primeiro, não existe ninguém substituível no plano de Deus, não existe. Seja ele o espírito protetor, seja ele pai, vou falar mãe não para não comprar briga, e qualquer outro. Não tem gente substituível. O que a gente tem que pensar, e aí eu volto ao que eu falei lá no início, qual é a utilidade, para que eu estou aqui hoje falando sobre isso? Eu pensei no nosso objetivo aqui hoje, né, no meu. O meu era que a gente saísse daqui entendendo um pouco mais, e quando eu digo nós, somos nós mesmos, inclusive eu, sobre o papel desse guia. Então, o papel dele, qual é o papel dele? Nos ajudar na nossa senda evolutiva. Tirar o Maico do ponto parado dele aqui, né? Vou brincar, tirando de A para B. Botar ele em movimento, porque ele está ali parado. Ele está achando que está tudo bem.
Que o mundo é isso aí mesmo. Então, o primeiro objetivo nosso é isso. O papel do meu guia é me motivar, e Antônio de Aquino falou, é me motivar, é me orientar, é me sustentar nessa causa. E me ajudar a levantar quando o meu joelho dobrar. Porque ele vai dobrar. E aí vai um recado aqui, para quem o joelho não dobrou, prepare-se, porque ele vai dobrar. E eu não estou querendo adivinhar nada. Mas a maioria de nós já está aqui pelo joelho dobrado. Então, quando eu penso no papel, e nesse papel que Kardec, que os Espíritos nos trazem através do Kardec, da presença do guia, eu penso no guia trabalhando junto com a casa espírita. O quanto ele fica satisfeito pelo caminho e o movimento que a gente fez de estar aqui. O quanto ele nos motivou para estar aqui. E aí a gente vai pensar um pouquinho nessa relação com ele. O que impede que ele me alcance? O que impede que o meu guia tenha mais acesso a mim, ainda que eu já seja espírita? O quanto de barulho e ruído ligado à matéria eu coloco no meio dessa relação. Se os meus interesses passam a ser mais materiais do que espirituais, ele vai ter mais dificuldade. Não estou aqui pregando nenhum puritanismo, mas se eu estou mais ligado constantemente à bebida alcoólica e outros prazeres excessivos, eu vou ter menos acesso dele. Não tem como, e a gente já vem falando sobre influência dos espíritos aqui nesse capítulo, já tem algumas semanas. Vai ter ele ali insistindo para eu ouvir, mas vai ter muito mais gente a quem eu dou ouvidos do que meu guia. E eu não dou ouvido porque eu estou ligado ao mal, porque eu sou alguém mau, não, só porque eu gosto de coisas que alguns espíritos gostam mais junto comigo, inclusive beber, inclusive fazer milhares de coisas que a gente faz que estão fora daquilo que nos trazem equilíbrio, comer excessivamente, falar mal dos outros, tem uma série de coisas. As dependências, elas nos envolvem. Às vezes, eu vou abrir um parênteses aqui, quando a gente fala de dependência, a gente sempre fala de bebida alcoólica porque é um exemplo mais claro, mas as dependências nos envolvem em todos os pontos, desde pensamentos doentios, uma alimentação, o que vemos, o que falamos e também o que bebemos e outras coisas. Normalmente, a maioria de nós, inclusive, está aqui por isso. E são justamente essas dependências que nos afastam do acesso que o guia tem da gente. E aí eu vou ter que pensar o que vai me fazer trazer ele de volta. O que vai me aproximar dele. Vamos lá. 495. Algumas vezes o espírito protetor abandona o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos. É um texto enorme que eu vou ler algumas partes, né? Mas eu vou começar e a gente vai conversando. Então eu vou repetir a pergunta porque ela é muito importante. Algumas vezes o espírito protetor abandona o seu protegido quando ele está rebelde aos seus conselhos. A gente fica pensando como pai, o que a gente faz, né? Como mãe, se a gente abandona. Ou quando a gente abandona. Ele se afasta. Quando vê que seus conselhos são inúteis e que a vontade de submeter-se às influências dos espíritos superiores é forte. Mas não o abandona completamente. Sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. Ele retorna desde que seja chamado. Somos espíritos ainda infantis, muito infantis, e mimados também, muito mimados. O nosso guia não mima a gente, Deus não mima a gente, Jesus não mima a gente. Se a gente quer estar com ele, a gente está com ele. Se a gente não quer estar com ele, ok, ele dá um tempo para a gente pensar, refletir e sofrer o impacto da distância que a gente cria só de estar longe deles. E eles ficam chateados com a gente? Não, fica tranquilo, eles não ficam chateados com a gente. Eles não ficam chateados com a gente. Muito provavelmente eles vão ficar até preocupados
o guia. Deus não fica preocupado, porque Ele sabe que no final a gente vai ser perfeito. Por isso a gente entender a diferença da escala de quem protege a gente, né? Deus, Jesus, guia espiritual, né? E nosso pai e nossa mãe. Nesse caso que ele falou aqui, quando a gente fala se afasta sim, a gente já pensa, como pode? Eu como pai eu não me afasto? Eu como mãe não me afasto? Não nos afastamos e por isso também temos que entrar, e espero que façamos isso, na fila das pessoas que estão na terapia para poder resolver um problema que não criou. A gente fica anos tentando em terapia resolver problemas que não são nossos, mas que absorvemos e trazemos para a gente. Essa é a relação do pai e da mãe, inclusive com o filho. Tá? Os guias não vão fazer isso. Eles vão estar ali, prontos. E aí o Maico está lá, insistindo com a teimosia dele, e quando o Maico dorme e acorda e faz uma prece e pede ajuda, de alguma forma ele vai se fazer presente ao nosso lado. Ele não vai ficar magoadinho e vai deixar a gente sofrendo também. Ele vai nos atender no primeiro momento. Mas a gente tem que se perguntar por que a gente demora tanto para acessar ele? Por que a gente deixa chegar no nível que chega de angústia, né? No nível de aflição, no nível de desesperança às vezes e não consegue mais acessá-lo ou ouvi-lo? Porque se a gente olhar hoje a fila, né, e quando eu falo fila é imaginária, a quantidade de nós que estamos envolvidos com as questões psíquicas, em desequilíbrio, isso não é um problema, e vai um recado, isso é muito natural, então se alguém está assim, não está sozinho, muitos de nós estamos, né, mas a gente hoje está ouvindo do Livro dos Espíritos, não é do Michael, que temos uma pessoa exclusiva para a gente, para nos auxiliar a lidar com esse fato, para lidar com essas angústias. E aí ele segue. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiães. Não será uma ideia muito consoladora pensar em ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, que estão sempre prontos a vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a subir a montanha áspera do bem? Que são amigos mais confiáveis e devotados que as mais íntimas ligações que se façam nessa terra? É quem a gente mais pode confiar. E quando alguém fala assim, algo está errado, você não está bem. Primeiro passo que a gente tem é assim, quem é você para falar de mim? Não é assim? Quem é você para falar de mim? A gente vai logo no defeito do outro, né? Pá, aí fala, você já fez isso, falou aquilo, passou por isso, blá, blá, blá. Quem é você? E às vezes é a única pessoa que está próxima. Sabe aquela pessoa que está próxima a gente, 30 anos, que é tipo marido e mulher? Que a gente fala assim, quando o marido ou a mulher tenta falar com a gente elenca logo os defeitos todos, tudo que ele fez contra a gente. Blá, blá, blá. E o guia estava lá falando assim, ele só ouve ela. Eu não tenho outra pessoa para falar com ele. Então a gente tem que aguçar e afinar nosso instrumento a fim de ouvir. Espera aí. Realmente ela é cheia de problema, mas assim, o que ela falou faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu realmente tenho estado mais agressivo. Eu tenho estado mais irritadiço. Beleza, vou rezar. Tum, acabou o problema. Então é esse caminho que cumpre o papel do guia. Ele fala aqui, eu acho que é quase... Eu li uma hora, aqui quem está falando é só Santo Agostinho, tá? Só para... Porque eu fiquei assim, parece poético, né? Eu falei assim, parecia Leon Denis falando. Eu falei, não é Leon Denis, porque Leon Denis não fala aqui no Evangelho. Era Santo Agostinho, quando eu vi, né? Prontos a vos aconselhar, sustentar, vos ajudar. Vou falar baixinho porque combina mais falando de guia, né? Imagina alguém te protegendo, te amando, te envolvendo, te colocando no colo, mas não passando a mão na sua cabeça. Porque o que nós queremos ouvir é assim, não, você não fez de propósito,
Mal é o mundo, você é um anjo de candura. Você é bonzinho. Eles que não vêm. Não somos bonzinhos. Somos esforçados. Acho que sim. Senão a gente não estava aqui sábado. Quer presencialmente, quer pela internet. A gente não estaria aqui, a gente está no esforço. A gente tem que se reconhecer como isso também. Mas temos que entender que precisamos nos conectar o tempo todo. Ou o máximo que a gente consegue. E não adianta transferir para a terra, para o mundo de provas e expiações, para a minha família, para os meus inimigos, né? Ou para quem a gente acha que não gosta da gente, as nossas frustrações e os nossos problemas. Que a gente possa sempre rezar, né? No sentido de me ajude a enxergar o que está acontecendo. E é isso que ele vai fazer. Ele também não vai pegar na mão da gente e fazer, e resolver por nós. Por quê? Por que o guia não resolve pela gente? Por que ele se afasta quando a coisa pega? Porque ele está do nosso lado por uma coisa muito boa, muito profunda, muito grandiosa, que é o nosso processo evolutivo. É só isso. O objetivo dele é só esse. Transformar a gente em pessoas melhores, em espíritos melhores, que entendam o caminho que estão percorrendo, que depois que se tornarem espíritos, passem a pensar que a vida é imortal. A imortalidade da alma tem que ser reconhecida no nosso dia a dia. Eu não tenho como pensar em justiça divina e não pensar em imortalidade da alma, porque senão eu vou pensar que o mundo, que Deus é injusto. E esse é o papel do nosso guia com a gente. Você está na estrada há muito tempo, já fez muita coisa. Maico, você não é Maico, você é milhões. Eu adoro quando o Haroldo fala isso na palavra. Nós temos uma multidão morando dentro de nós. Fomos tantos, fomos muitos, fizemos tantas coisas. E nos assustamos. E transferimos para o outro a culpa do que eu crio. Ou do que eu não consigo criar também. Mas Deus, na sua sabedoria, botou a casa espírita e botou alguém do nosso lado. Sabe alguém? Quem a gente gostaria que tivesse do nosso lado agora? Alguém que movimentaria nosso coração e que não pode estar. Imaginem, do nosso lado. Alguém que melhoraria nosso dia, fortaleceria nosso coração. O guia, para a gente, é melhor do que essa pessoa. Em termos de objetivo, em termos de amor, mais do que essa pessoa que o nosso coração deu um nozinho agora com essa fala. Ele nos ama tanto quanto e é mais responsável que essa pessoa pela nossa felicidade. Ele reza mais pela gente, porque foi preparado, porque está preparado para rezar. Ele pega mais na nossa mão do que essa pessoa. Ainda que a gente não saiba o nome, a gente não sabe o rosto, e não precisa saber. Mas lembrei de uma cena que eu vi, do Chico com o Emmanuel. Quando o Chico fala para ele, mas eu nem te conheço, e ele estava sentado assim, meio rebelde, o Emmanuel levanta e vira. Você vai me ver. Aí ele viu, aí Chico vê Emmanuel. Mas Chico é muito engraçado, né? Então, ele ficou ali nos questionamentos. Emmanuel, você quer entender mesmo o que acontece contigo? Porque ele falou, eu vejo muita gente, né? Eu vejo todo mundo, ouço todo mundo, e ele reclamando. E Emmanuel, então você quer lidar com isso melhor? Quero. Perfeito. O que eu preciso? Primeira coisa, disciplina. Segunda coisa, disciplina. Terceira coisa, disciplina. A gente não tem a disciplina de Chico ainda, mas esse contato maior com o nosso guia, e não precisa necessariamente ser para conhecer o rosto dele e o nome, mas é para sentir o abraço dele, sentir o envolvimento que ele nos dá, para poder levantar um pouquinho a gente na hora do buraco, né, na hora da angústia, é quem vai fazer a nossa disciplina. É o quanto eu tenho disciplina. E a gente se envergonha de mudar, né? A gente se envergonha muito de mudar. Então, assim, se para fazer isso eu tenho que fazer um movimento de mudança na minha vida,
Por que eu não posso fazer esse movimento se é para viver melhor? Por que eu posso fazer um movimento? Eu faço movimentos vários, e eu não estou aqui julgando, porque eu já fiz vários e faria outros, para melhorar de qualidade de vida. Pô, isso é muito natural. Qualquer esforço que a gente faça para melhorar de qualidade de vida, seja uma pós, seja uma transferência no trabalho, seja trabalhar mais, seja trabalhar de madrugada. Quantas madrugadas a gente passa trabalhando para poder, né, ser mais bem avaliado no nosso emprego? Isso é muito justo, porque é o que nos dá o sustento e a segurança para estar aqui. E quando eu faço esse movimento espiritual, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de parar para ter aquelas conversas que eu tinha com meus amigos que não levam a nada, falando um monte de coisa que mais destrói do que constrói. Eu tenho vergonha de parar de beber. Eu tenho que ficar explicando para os outros porque eu não estou bebendo. Vocês já viram isso? Não é interessante isso? É interessante. Eu tenho que explicar toda hora. Não bebe. É mesmo? Não, mas não estou bebendo. Chega até a mentir às vezes. Fala, não estou bebendo agora porque eu estou tomando remédio. Vocês entendem? É uma coisa pequena, eu sei que é uma coisa pequena, mas a gente vai crescer nas coisas pequenas para a gente chegar a Chico. Vamos lá. E aí ele botou aqui, ó. Se conheceis melhor essa verdade, que é a do guia, né? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes vos salvaria dos maus espíritos? Mas com frequência, esse anjo do bem terá que dizer-vos abertamente, não te recomendei isso? Não te recomendei isso e não o fizeste? Não te mostrei o abismo e nele te precipitaste? Não te fiz ouvir na tua consciência a voz da verdade e não seguiste os conselhos da mentira? Então é uma sucessão, né, de orientações e de vibrações e de estender a mão que a gente vai pulando. E ok, não olhem para trás para que já foi pulado, ok? Vamos combinar isso? Não adianta eu olhar para trás, já passou. Não adianta eu sentar e não me movimentar pelo que eu não posso fazer mais lá de trás. Mas eu posso fazer infinitamente para frente, porque ele continua do nosso lado. Então, esse mesmo guia que está falando aqui para a gente, que os espíritos estão explicando, é o mesmo que lá na frente vai falar para a gente assim, ó, eu estou aqui ainda, tá? E vamos acelerar, porque esse relógio, ele corre muito. Não é normal. Bem, aí ele fala assim, interrogai vossos anjos guardiães, estabeleceis entre ele e vós uma terna intimidade, que reina entre os melhores amigos. Desenrola com ele, conversa com ele. Não é? A gente não gostava de ficar ali sentadinho, trocando ideia, troca ideia com ele. Fecha o quarto. Fecha o quarto é coisa que eu adoro, né? Minha filha está ali, sabe? Eu subo e fecho o quarto, mas infelizmente não é só para isso, às vezes é para ver televisão também, muitas vezes. Mas muitas vezes é para rezar. Então, fecha o quarto, vai lá. Chama eles, não consigo, moralmente eu pego o evangelho. Sabe por que fizeram, o Kardec fez o Pentateuco? É porque Jesus já sabia que a gente não ia conseguir sozinho. Então pega o evangelho, abre o evangelho numa página qualquer, ou vai numa página que está ligada àquilo que você está pensando, e mantém esse acesso. Tem uma coisa que eu fiz alguns receituários, eu já fiz milhões de receituários lá no Leon Denis, né? E uma coisa que ele indicou para mim, através de uma indicação para outra pessoa, e eu não esqueço, disciplina e rotina. Estava lá no receituário. Disciplina e rotina. Rotina e disciplina. Se eu quero ter uma relação melhor com o meu guia, crie uma rotina. Eu não posso todo dia, eu também não posso. Eu sou pai, eu sou avô, eu trabalho, eu sou gerente de empresa, eu resolvi fazer faculdade, voltei a estudar. Eu faço um monte de coisa. Se eu não programar, eu não vou nem rezar. Eu não vou rezar. Por quê? Porque eu estou morto no final da noite. Morto, desmaia, tu nem dorme. Então, eu boto lá, eu vou, meu culto aqui dia. Primeiro, se alguém aqui não tem culto do Evangelho do Lar, começa hoje. Ponto. Não tem como espírita não ter culto do Evangelho no Lar. Teoricamente, a pessoa está em preparo para ser espírita, porque quem não tem culto do Evangelho no Lar
me desculpe, ainda não recebeu o carimbo, né? Desculpa, tem que ter culto do evangelho no lar. E não precisa ser um culto com a mesa branca, toalha branca, nada disso. Pode ser no teu quarto, porque nem todo mundo da casa é espírita. Pode ser no banheiro escondido, porque tinha senhoras lá do Leão Denis que tinha que fazer no banheiro escondido, porque o marido não queria que fizesse, porque era evangélico. Pode fazer do jeito que quiser. Então, já temos o dia do culto do lar. Bota mais um dia. Bota a hora que a casa está mais silenciosa. Bota um dia que aquele ser bondoso e carinhoso que traz mais problema para a gente dentro da casa dorme. Bota nessa hora. Conselho. Se quer rezar para quem te dá problema, reza quando ele está dormindo. Se ele vai dormir às 5, ele deve acordar tarde. Então acorda antes com ele, para na porta e reza. Toda quinta-feira, 9 horas da manhã, eu vou rezar ali na porta do cidadão. Vou chamar meu guia para rezar comigo. Não se surpreendam se 2 meses depois você vai ser acordada para poder rezar. Não se surpreendam. Isso não é mágica. Doutrina espírita é pensamento, estudo e atitude. Eu penso, crio uma reflexão sobre isso, vou usar o recurso que me deram, Livro dos Espíritos, Evangelho, Casa Espírita, e vou mudar a atitude. A gente pode chamar o quê? Isso aí de um círculo, né? Positivo, né? Um círculo de atitudes boas, né? Finalzinho, o Santo Agostinho fala assim para a gente, não temais fatigar-nos com vossas perguntas, ao contrário, entrai sempre em relação conosco, sereis mais fortes e mais felizes. Santo Agostinho fala isso para a gente, dos guias espirituais. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem de todos os homens médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para repudiar a incredulidade e a ignorância. A gente fala tanto de ignorância, tanto de dificuldade, e a gente tem que ser a onda boa que vai poder tapar isso. Eu não adianta falar da guerra lá e ficar vendo 1000 coisas e simulando pensamentos, se a minha guerra íntima, que é a que eu posso lidar, eu não resolvo. Está preocupado com lá, por quê? Você não vai poder fazer nada lá. Eu não consigo rezar por mim hoje. Por que eu estou preocupado em atuar lá do outro lado do mundo? A gente tem que vencer a hipocrisia, cara. Né? Saber até onde eu posso ir o movimento. Eu quero mudar o Brasil. Eu quero culpar todo mundo e eu não quero fazer a minha parte. Que é dar um passo. E não é para o Brasil, é por mim. Então, nessa relação com o guia, relação de amadurecimento com nós mesmos. Se a gente quer ter uma relação melhor com o guia, primeiro eu tenho que amadurecer, sair da fase de infantilidade espiritual, né? Assumir o que modernamente é uma fala um pouco vulgar, mas assumir nossos BOs, né? E saber que tem alguém para ajudar a gente em assumir esse BO, que é o nosso guia espiritual. É óbvio, nós temos a nossa família também que nos sustenta, nós temos a casa espírita, nós temos Kardec, Jesus, nós temos o altivo. Vocês provavelmente não conviveram, eu não convivi tanto com o altivo como o Newton, né? Eu não tinha presença nas salas com ele, mas tive a oportunidade de estar vários momentos com ele. Essa relação já muda, porque a gente sabe que a gente tem o altivo e toda aquela espiritualidade ali, que é de relação com o homem, relação com o outro, que faz por amor, que faz por querer que mais pessoas caminhem com ele. Então, que a gente possa pensar no nosso guia espiritual como alguém parceiro que eu preciso acessar mais, mas que está ali pronto para me responder as dúvidas, para acalmar meu coração. Não sei se dá tempo de eu ler. Eu não sei nem se eu vou achar o que eu preciso ler. Está aqui, ó. Eu tenho que encerrar com Antônio de Aquino.
que os nossos corações se rejubilem por termos ao nosso lado não um espírito que faça tudo por nós, mas sim alguém que nos ensina a doutrina espírita, alguém forte, pronto para nos acudir, mas sempre nos dizendo: é preciso que caminhes, é preciso que aprendas, é preciso que evolvas, é preciso crer com equilíbrio. Que a paz e a bondade de Deus fortaleça todas as almas, inspirando a todos os que aqui estão presentes e os que estão à distância nos ouvindo, que esse amor que emana de Deus atinja a todos, dando-nos força para prosseguirmos em nossas abençoadas lutas, já agora consciente de que nunca estivemos sós e jamais estaremos abandonados. Assim seja. Nós agradecemos muito ao nosso companheiro Michael, né, por todo esse estudo, todas essas reflexões acerca desse tão importante amigo, né? Pedimos agora que os nossos companheiros médiuns se desloquem, por favor. E, por favor, vocês não se distraiam com essa movimentação, continuem aí sintonizado com os seus anjos guardiães, com esses amigos aí espirituais que tanto bem querem a todos nós. Né? Vamos agora fazer a nossa prece para que possamos dar por iniciados nossos passes. Senhor Jesus, Mestre querido, chegou essa hora tão boa, que é a hora do passe. Que nesse momento, Senhor, saibamos aproveitar, a partir de todas essas informações que nos foram fornecidas, que saibamos aproveitar esse momento íntimo com os nossos guias protetores e com essa espiritualidade amorosa desta casa. Que possamos, Senhor Jesus, em seu nome, em nome desses mesmos guias, mas sobretudo em nome de Deus, iniciarmos essa hora, a hora do passe. Graças a Deus. Pecado por pensamento, adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Mateus. Meus irmãos, nessa passagem, a palavra adultério, Jesus anuncia, não pode ser entendida como nós entendemos essa palavra no século 21, hoje. Hoje a palavra adultério no Ocidente está vinculada à relação conjugal, quando alguém trai outra alguém. Nós precisamos nos remeter à época, à sociedade de Jesus. O Evangelho de Mateus é o primeiro, por ser o mais abrangente de todos. Ele retrata muito bem o aspecto social da época. Na época, quando Jesus fala dessa parábola, Jesus não se remete apenas ao homem desejando a mulher. Ele se remete ao mau pensamento, à má conduta. Então é muito mais. Ele fala nomeando o mal e o pecado. E que pecados Jesus vai cirurgicamente falar do adultério? Tem outra passagem de Marcos que nós precisamos citar, que é muito importante. Nessa passagem, Jesus fala o seguinte, para falar da palavra adultério. Jesus: porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele. Então, meus irmãos, ele fala dos homens e também das mulheres.
Ele fala de uma sociedade à época, fala dos judeus, fala dos gregos e fala dos romanos. Nessa época, a sociedade já estava em plena decadência moral. Então ele se remete aos vícios dos pensamentos morais, à avareza, ao egoísmo e à inveja. O adultério que Jesus, essa alma sem precedentes no planeta, citou. Então a gente tem que sair do pensamento apenas do contexto conjugal. No Livro dos Espíritos, na parte segunda, na intervenção dos espíritos do mundo corporal, é bom a gente citar, para a gente direcionar o pensamento. A pergunta é a seguinte: disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom, isto é, exato, impulso do pensamento. Resposta dos espíritos: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que ouve as boas inspirações. Coincidência com a palestra do Michael, que fala em que os guias nos inspiram. Porém, nós temos o livre arbítrio e a sintonia do bem ou do mal. Nós é que decidimos acolher, em sermos adúlteros pelo pensamento, do bem ou do mal. E ele vai além numa outra pergunta: como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Difícil, né? Muito difícil. Por uma relação de simpatia. E ele responde: estudai o caso. Os bons espíritos só acolhem o bem. Cabe a vós distinguir. 2 processos capitais. Primeiro, através do pensamento, que Jesus fala, o livre-arbítrio. Segundo, a lei do progresso. De acordo com que nós, espíritos imperfeitos da terceira categoria, das 3 categorias definidas, evoluímos, acolhemos ou não o bom ou mau espírito. Meus irmãos, que temos bons pensamentos, que estejamos juntos que Jesus e que Deus nos proteja. Graças a Deus, graças a Jesus, Mestre querido, te agradecemos, Senhor, agradecemos ao nosso anjo guardião por ter mais uma vez nos trazido aqui na manhã de hoje. Quanto foi bom. Rogamos ao nosso querido altivo, nosso querido doutor Erma, a Antônio de Aquino e tantos amigos espirituais que angariamos nessa casa de amor, que estejam conosco, nos protegendo, nos amparando, nesse retorno aos nossos lares ou trabalho, e também nesses dias tão tumultuosos que sempre foram, mas que agora nós, que já estamos contigo, Senhor, que já aprendemos sobre que devemos ampliar essa nossa relação com esse nosso amigo de todas as horas, do nosso anjo guardião, que nós possamos estar sempre, Senhor, sendo esses que distribuem o amor, a harmonia, as ideias e os pensamentos de paz. Que seja, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa espiritualidade diretora do nosso SEAP, mas, sobretudo, em nome de Deus, em nome do amor, nós pedimos permissão para que seja encerrada a nossa reunião de estudos e passe da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.